estamos com mais um episódio do Pontuando Questões, um projeto do Label, Laboratório de Estudos Literários e Linguísticos. E hoje nós temos, né, o prazer de receber aqui o professor Alexandre Ferrari, que vem lá de Cascavel, da UniOeste, para conversar com a gente. Sou Adriana Bernardim, orientanda da professora Maria Cleci Venturini e doutoranda também do PPGL aqui da Unicentro. Então, seja bem-vindo, professor Alexandre. Nós vamos fazer um bate-papo mais informal, mas eu quero fazer algumas questões para o senhor em relação às suas pesquisas, ao seu caminho pela pesquisa universitária, acadêmica. Então, a nossa primeira questão é, ao longo da trajetória, né, da sua trajetória, o senhor tem se dedicado ao estudo do discurso jornalístico e das mídias alternativas. Então, a pergunta é, como o senhor avalia o impacto das novas mídias na construção do discurso sobre sexualidade? De que maneira a análise do discurso pode contribuir para a compreensão desse discurso? Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite, né, para estar aqui participando com você aí dessa conversa, né, desse bate-papo. Né, dizer que eu sempre fico muito feliz de estar aqui na Unicentro, né, eu tenho grandes amigos aqui. Então, vamos lá. Bom, então, como você disse, né, eu tenho pesquisado, né, ao longo da minha vida acadêmica, né, o discurso jornalístico, né, comecei com a grande mídia, né, com o discurso, né, da grande mídia sobre a questão da sexualidade, mais ou menos durante uns 20 anos, né, eu fiz, né, essa abordagem, né, desde da minha pesquisa de doutorado. Um pouco antes eu também já tinha esse interesse, né, mas aí acabei indo para uma outra área. E aí, mais recentemente, eu tenho pesquisado especificamente o funcionamento do discurso, né, jornalístico alternativo. Né? Uhum. São, né, importantíssimos, né, para a gente perceber, né, o quanto, né, eles são responsáveis, né, para colocar, né, em pauta, né, assuntos diversos, de uma forma geral. E sobre a questão da sexualidade, é muito importante para a gente pensar que o discurso jornalístico, né, seja ele hegemônico, né, ou alternativo, é um meio de você divulgar, né, o discurso científico. Né? Uhum. E aí, como eu pesquisei, né, lá na década de 80, a questão, né, da causalidade, né, entre a homossexualidade e a AIDS, né, eu buscava nesse discurso jornalístico entender como é que, né, essa relação era construída, de que forma essa relação era construída, essa relação causal, né? E de que forma, né, esse discurso jornalístico ia colocando, né, e sustentando essa relação. Uhum. Né? Bom, a análise do discurso ela é fundamental para a gente entender, né, porque a gente vai compreender, né, como é que a ideologia está se materializando ali no discurso. Né? E era muito importante, né, perceber que, né, em se tratando da questão da homossexualidade, já era um grupo marginalizado. Uhum. E nesse discurso jornalístico, né, a gente via esse reforço, né, dessa marginalização. Quer dizer, a ponto de eu, né, encontrar, né, enunciado do tipo, né, é mais fácil um heterossexual ser atingido 2 vezes por um raio do que ser contaminado pelo vírus HIV. Né? Então isso era um sentido muito comum na década de 80. Né? Uhum. Mesmo depois, né, a minha pesquisa começa em 95, né, de 90 a 95, né? Uhum. Então, mesmo depois né, de se desconstruir na ciência, né, essa relação causal, de não falar mais em grupo de risco, né, Uhum. de falar sobre outras formas de contaminação, né, a imprensa continuava nessa manutenção desse sentido. Né? Uhum. É isso. Né? Então, eu acho que o discurso jornalístico ele tem, né, uma função muito importante, né, à medida em que ele vai, né, colocar em circulação e em torno desses mitos aí, né, de verdade, objetividade, neutralidade, imparcialidade, que vai construindo mesmo, né, esses sentidos aí, vai colando, né, os sentidos, né, né, nessa relação. Realmente, eu lembro, né, a década de 80 foi muito assim, impactante para a gente hoje pensando, né, a questão da AIDS, né, como ela veio dentro da mídia e para nós aqui como povo, ela já vem com esse teor do preconceito, né? A mídia coloca isso, né? Então... E aí você vê como não descola. Né? A gente está falando de 40 anos depois.
Sim. né? Como é que esses sentidos ainda estão colados, né? A Ainda ponto de estão. você fazer ainda manutenção desse sentido. Quer dizer, essa memória não está apagada, né? Quer dizer, Sim. tem outras, né, que vão Uhum. aí né, sobrepondo, né? Vão deslizando sentidos, mas esse sentido continua colado, assim. Sim. Né? Então você vê, né? Uhum. Não se fala mais em grupo de risco, É, né? Mas você exatamente. tem lá, fala em comportamento de risco, né? Isso. Ainda que tenha tido, né, muito deslocamentos aí de sentido, né? Inclusive para a doença, né? Que Sim. deixa de ser uma doença mortal, passa para ser uma doença controlada, né? Controlado. Mas você ainda tem aí um peso social muito grande, Muito né? grande. Tanto que as pessoas que vivem, né, com HIV, que hoje em dia não fala mais Meio que aidético, ainda né? escondem Escondem isso, por né? conta exatamente do peso dessa doença. Exato. Isso está construído lá na década de 80, É né? verdade. Pecado, crime, Ficou né? cristalizado isso, né? Exatamente. A minha próxima questão seria praticamente essa também, né? Que daí eu ia abordar justamente a sua tese mesmo de doutorado, né? Que você fala da homossexualidade e a AIDS no imaginário das revistas na época, né? Isso. Hoje, né, essas revistas vão avançar para a questão da mídia da internet, né? Isso. Então, a questão é, você já respondeu, mas vamos revisar aí. Na contemporaneidade, a olhar para as mudanças, porque teve mudança, Muita. e permanência no discurso midiático sobre a saúde, no caso aí do HIV e AIDS, né? E a saúde da comunidade LGBTQIA+, né? Que hoje também mudou, ampliou isso daí, né? Quais são os pontos, então, que você vê ainda de tensão e de avanços em relação a isso? Principalmente ao discurso sobre isso. Sim. Né? Os avanços são inúmeros, né? Como você né, citou aí, né? Quer dizer, então, né, aquelas relações causais, em princípio, não existem mais, né? Quer dizer, ninguém mais está falando em grupo de risco, fala-se em comportamento, né? Quer dizer, é interessante a gente imaginar, né, que mesmo, né? E aí você fala em tensão, que mesmo com esses deslocamentos, você vê o controle, né? Por exemplo, né? A questão da homossexualidade, em certas situações, de ser impedido, por exemplo, de doar sangue. Né? Quer dizer, veja, né? Isso aí é um resquício, né? Daquela memória, né? De grupo de risco, de comportamento, né? Né? Então, a gente vai sempre perceber que essa memória, né? Ela atualiza, mas ao mesmo tempo ela vai produzindo eco, né? Ela não é apagada de jeito nenhum, né? A gente vê, né, no discurso, né, conservador, né, no discurso de extrema direita, como é que essa relação continua ainda em evidência, né? Quer dizer, você constrói uma memória, você coloca essa memória em xeque, mas ela continua produzindo eco. Muito bem. Também penso assim. Bom, então saindo um pouco dessa questão da sexualidade agora e indo mais para o seu trabalho acadêmico enquanto professor, né, da língua portuguesa, da questão da escrita, da redação, nós vimos que você e a sua equipe lá de alunos tem um projeto chamado Leitura e Escrita para Jovens de Escolas Públicas que almejam vaga na universidade pelo Enem, Sisu e vestibular, né? Então, você aborda a necessidade de fortalecer essas habilidades de leitura e escrita, principalmente a argumentativa, né? Entre jovens de escolas públicas que enfrentaram perdas durante a pandemia, né? Que a gente percebe isso na escola pública, que pós-pandemia houve um colapso, né? Então, pensando nessa construção, dessa criticidade e na preparação para os desafios desses testes para a entrada na universidade, quais são as suas impressões quanto ao engajamento dos estudantes na escrita e no desenvolvimento do pensamento crítico, principalmente? Eu tenho maior carinho por esse projeto, muito carinho, assim. É um colégio estadual, né, de educação profissional que tem em Cascavel. Eu e a professora Vanusa, que é uma professora, né, da escola, né, que faz parte da banca de correção do vestibular da UniOeste, ela que teve essa ideia, né? Já é o nosso segundo projeto que a gente, né, está desenvolvendo lá com os alunos. Esse projeto é maravilhoso, tá? Por isso que eu digo o tempo todo que eu tenho muito orgulho dele, assim, né? Essa professora, ela é muito responsável, uma profissional, assim, que a gente não acredita, né, que ainda tem, apesar de todos, né, percalços, né? Isso, né? Tem essa dedicação em relação, né? Então ela pega os alunos, né, da escola de uma forma geral, que estão no terceiro ano, né, prontos para fazerem o vestibular, e ela vai fazendo o acompanhamento, né? Vai trabalhando, né? Em princípio, né, com os temas, né, dos vestibulares, né, anteriores, né?
e vai trabalhando com um gênero textual também dessas propostas de Sim. redação, e ela vai fazendo um percurso, é muito bacana. Tem umas 2 ou 3 semanas atrás, eles fizeram uma exposição na escola, né, sobre todos os projetos que a escola tem. E aí eu fui visitar, né, eu fui lá ver como é que estava o andamento aí do projeto, né, e ela vai fazendo um caderno, uma pasta, né, que ela apresenta a primeira redação que os alunos produziram até a última redação. E aí você consegue entender esse percurso, né, que o aluno... Da escrita. A né, evolução. Isso, como é que ele vai se apropriando né, daquele gênero, né, como é que ele vai se apropriando, né, das estruturas ali postas, né, é incrível, assim, sabe? E isso dá muito orgulho, né, porque a gente vê que a função da escola pública é essa, né, e a gente às vezes coloca também em xeque, né, o ensino público, etc e tal, né, mas a gente vê ali esse percurso, né, e esse percurso é fantástico, assim, né, você vai vendo como é que o aluno vai crescendo mesmo, né, em termos de produção, de leitura. E até a motivação para ele querer entrar, né, na universidade. Né? E aí todo mundo sabe, né, o que tem acontecido, né, aconteceu durante a pandemia e pós-pandemia, né, da perda, né, dos alunos, né, sobretudo nas áreas de licenciatura, né, nos cursos menos prestigiados, né, das universidades. E isso foi uma forma também, né, de você trazer de novo esse aluno, né, mostrar para ele, né, que é possível, né? Que você tem outros ganhos, né, além, né, do econômico, né? Exatamente. Então isso foi muito bacana, assim, é um projeto que a gente, né, aposta muito nele e que a gente tem visto, né, muitos frutos aí, né, sendo produzidos. Mas que bom, é realmente legal ouvir sobre isso, porque eu sempre critiquei a universidade, enquanto professora do Estado, né, da educação básica, a universidade muito longe da nossa realidade, né? E ainda assim, com muitos avanços e tal, ainda está muito longe, né? Então, projetos que sejam permanentes na escola como este, por exemplo, né? Então, são muito bem-vindos, né? Os professores, a direção, com certeza vão gostar muito de receber esse tipo de projeto, né? Então, eu acho que os cursos, principalmente de licenciatura, eles têm que olhar mais para essa questão da escola, né? Desse aluno que ele vai receber amanhã, né? Ele vai receber esse estudante, né? Isso que você falou é muito importante, porque a gente mesmo pensa, né, que a gente a gente sabe que a gente está muito distante, né? Às vezes a gente, né, fica fazendo suposições em relação, né, ao ensino médio, por exemplo, né? Mas a gente fica lá nas suposições. Quer dizer, esse contato, quer dizer, faz a gente também perceber, né, que realidade é aquela, né? A gente sai um pouco da nossa bolha, né? Isso, né? Irem melhor preparados. A gente sai bastante da nossa bolha, né? Porque a gente se depara com o que é realmente, né, esse ensino, né? As deficiências, daquilo que ele tem de positivo, né? Então é importante para a gente também, porque esse retorno que a gente não tem, né? Porque a gente está muito tempo longe, né, da escola, né, de ensino fundamental e é natural médio, né? que essa distância aconteça, né? Uhum. Mas é bom saber que a escola está bem presente, que a universidade está bem presente lá e com a ajuda dos professores da escola, que também é muito legal, né? E aí a gente vai se alimentando, né? Sim. Né? Daqui para lá, de lá para cá, isso é muito bom. Né? Joia. E para a gente fechar essa conversa, professor, é uma pergunta um tanto delicada, eu diria, mas acho que importante. Como você, né, que já tem essa caminhada tão bonita dentro da academia, passou por várias universidades, se formou lá na UFRJ, depois foi para um mestrado na Federal Fluminense, Federal do Paraná, doutorado na Federal Fluminense. E foi fazer pós-doc em Coimbra. Isso, né? Em Portugal. Então, imagino que você tenha uma visão muito interessante sobre o ensino superior, né? E também sobre a pós-graduação, né? Então, dentro desse teu universo, a minha questão ao longo, então, dessas bancas que você participou de mestrado e doutorado, os temas, né, abordados, por exemplo, identidade de gênero, relações raciais, questões de saúde, discurso midiático, enfim, tantos outros assuntos, né? Essas pesquisas estão conseguindo responder às demandas e os desafios sociais do nosso tempo, segundo você?
É realmente uma pergunta difícil de responder, né? Se estão conseguindo responder essas demandas. As demandas são muitas, né? Você sabe disso, que as demandas são muitas, né? E elas são atualizadas o tempo todo. O tempo né? todo. Você vê que quando eu pensei lá na tese nos anos 80, eu não ficava pensando nas questões, por exemplo, de classe, na questão racial. Quer dizer, hoje em dia, para a gente pensar na questão... Você sabia a questão da sexualidade. Né? E você não dá para você olhar para isso de uma forma, né, que você não pense essas relações, né? Lá na década de 80 eu não fazia essa relação, né? Eu achava... Até porque a AD, ela é materialista, não tem como falar do sujeito sem falar da classe. Exatamente. Né? E eu tenho uma grande amiga, né, a Belmira, né, lá da UFAL, e ela dizia assim, Alexandre, não dá para olhar para a sexualidade sem você olhar para a classe e raça. Né? Hoje em dia, né, as teses e dissertações, elas estão bem focadas nessas questões. Né? Então houve esse avanço, né? Um avanço muito importante. Agora, a gente, o tempo todo também vai demandando outras questões. Quando você falou aí, da sigla LGBTQIAPN+, né? Quer dizer, lá no início era GLS, né? Quer dizer, a gente achava que estava incluindo todo mundo, né? Gays, lésbicas e simpatizantes, né? Olha quanto a gente tinha deixado de fora, né? E aí a gente, né, vai percebendo que, né, que essa necessidade... Essa demanda, né, vai sempre aumentando, vai sempre atualizando, e a gente vai ter que estar sempre atrás de outras respostas, né? Porque as perguntas vão surgindo, né, também, né, à medida em que, né, outras pessoas estão sendo incluídas, etc. e tal. Né? É isso. Mas que joia! Né? Então, professor, eu agradeço, né? Foi ótima a nossa conversa e com certeza o Pontuando Questões agradece, né? A professora Maria Cleci, né? Sempre trazendo vocês, professores, que contribuem tanto com a Unicentro, principalmente com o curso de letras aqui, né? Então, deixamos um beijo no coração e esperamos uma nova conversa, quem sabe o ano que vem. Tá bom. Eu que agradeço o convite, né? Quero agradecer a Cleci, né, por estar aqui. Quero agradecer a você também pelas perguntas, pelo bate-papo. Né? Eu fico sempre muito feliz. Né? Eu gosto muito de estar aqui na Unicentro, a Cleci sabe disso. Assim. A Cleci, inclusive, que é culpada, ela me ligou uma vez, né, e falou assim, Alexandre, tem um convite para te fazer. Eu falei, Cleci, pode dizer convite, só que é para amanhã. Eu falei, gente, como é que a pessoa faz um convite para amanhã? Para amanhã, né? Mas, a partir disso, a minha relação com a Unicentro ficou íntima. Ficou íntima, exatamente. Então, que eu quero agradecer a vocês, então, tá bom? Portas sempre abertas para você. Aqui, tá bom, muito obrigado. Um beijo, obrigada, até a próxima.